Bom, pessoal, boa noite. Eu até queria saudar quem está aqui, pedir desculpa para quem não troquei ideia antes, foi quando minha garganta que ela já... A voz da boa está sumindo, então como a gente tinha que conversar ainda, um pouco de canto. Que bom estar aqui, obrigado pela oportunidade. Embora não pareça, eu sou natural do Rio de Janeiro, radicado no Rio Grande há uns 20 e poucos anos já. Vi isso aqui começar. Muito bom estar nessa situação aqui. Pessoal, o que a gente pode conversar a respeito de conjuntura ou perspectivas de conjuntura brasileira que já não se saiba? É a minha pergunta, eu sempre pergunto isso quando vamos para um debate com aparentemente pessoas já envolvidas na militância social. E quase sempre a agenda que não atravessa ou que escapa um pouco das agrupações à esquerda, e eu entendo que o anarquismo e suas áreas de influência estão muito à esquerda, que bom, é um pouco da disputa dos meandros do que seria... Eu estou falando sabendo que a gente está gravado, então falo aqui como se estivesse em rede aberta, tá? O que seria a conformação dos setores dominantes, o inimigo interno ou aqueles que descompuseram o pacto de classes do lulismo. Vou tentar ir um pouco por aí, ou seja, muitas vezes vejo pessoas que se dedicam a fazer o mesmo que eu malhadamente tento fazer e são vinculados a outras forças políticas, e eu entendo que aí é uma crítica bastante ácida que eu estou fazendo, que se confunde análise com propaganda. Muitas vezes também eu me vejo criticado numa série de eventos, tipo, mas a gente ouve e não tem uma palavra de alento. Particularmente é por isso que eu sou anarquista, né? Certeza ideológica e dúvida teórica. Certeza ideológica ela não muda por causa da conjuntura, certo? A gente crê no que crê porque é certo ou porque é justo, e como implementa o que crê é outra situação. Essa já é para quem já é convertido. E muitas vezes outras forças, eu entendo, né, fazem propaganda na hora da análise. Isso não dá muito certo não, sabe? Não que a gente acerte, mas quando a gente tenta não errar, porque eu jamais posso pensar como outras forças, ou jamais deveria pensar como um adversário, mas também não posso confundir o desejo com as realidades aparentes, pelo menos, porque senão a gente está literalmente fazendo qualquer coisa menos análise política, né? Ou seja, análise das relações de poder e força. Então eu vou tentar ir um pouco por aí, tá? E também o verbo é tentar, vou falar isso muito hoje. A gente está tateando no escuro porque as perspectivas, mesmo do jogo eleitoral burguês, elas são duvidosas. Então vamos começar por aí? Então beleza, olha só. Vou começar do começo. Na modesta opinião de quem vos fala, e eu não quero usar argumento de autoridade, ou seja, a CAB também pensa isso, mas aí a CAB também pensa isso. Houve um golpe de Estado no Brasil. Tá. Esse golpe de Estado não é um golpe militar, obviamente. É aquilo que a gente pode afirmar como golpe parlamentar, ou o apelido mais recente, golpe paraguaio. Por que golpe paraguaio? Porque houve um impeachment através do Congresso, sem uma razão jurídica para o impeachment. Se alguém conseguir me dizer qual foi a razão jurídica para o impeachment, eu juro que eu mudo a caracterização, mas não houve. Tá? Das 6 causas jurídicas na peça montada por Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e agora me foge o nome, o outro jurista que é do PSDB, se eu não me equivoco, das 6, 2 foram apreciadas na Comissão Especial de Impeachment, e as 2 implicavam em financiamento especial para o Plano Safra, ou seja, alegadamente o Congresso derruba a presidenta reeleita em função de uma taxa de juros subsidiada para o agronegócio. Se isso for causa para derrubar o governo, não é impeachment, é uma revolução, correto? O dia que o povo brasileiro derrubar um governo que está subsidiando o agronegócio, a gente ganhou. Mas não foi isso, essa foi a causa alegada.
foi uma ampliação de gastos do Poder Executivo sem autorização do Congresso. Aí tu vai pensar, pô, mas de quando é essa lei? Aí eu fui na títica da lei, né? A lei é de 50. Caramba, a lei é de 50 e não, parênteses, tá, pessoal? Não se assustem, tá? Vocês estão num debate anarquista, o cara vai falar um monte de lei, sim, porque o jogo eleitoral burguês é dominante e hegemônico. Então a gente está usando os argumentos que estão circulando e que são válidos. Não são os únicos, mas também são válidos. A lei de 50, ela tem como base a Constituinte, de qual? A Constituição de 46, que foi toda ela feita para conter o poder central da presidência. Leia-se o retorno de Getúlio Vargas ao poder. A lei foi feita em 50 para não permitir a ampliação de gastos do Poder Executivo. Vargas foi eleito naquele ano. Eleito. Ele nunca havia sido eleito antes. Naquele ano ele foi. Foi eleito em 34 por voto indireto. Não tem graça, né? Isso aí foi. Aí o que estava sendo dito? O que se dizia à época pela UDN? A UDN, a Liga Democrática, ou a ala democrática, que era a ala mais à direita das Forças Armadas, principalmente da Força Aérea, etc. Lacerda era o seu porta-voz. Se Vargas concorrer, não pode ganhar. Se eleito, não pode assumir. E se governar, tem que ser derrubado. Essa que era a regra. Tudo bem, o Brasil teve, eu contei uma época, 19 golpes entre 45 e 64. O único que toma o poder de Estado é de 64. Então, a gente está reinaugurando uma era aqui. Pensar assim, qual foi a razão jurídica, pífia, que depois o Supremo perdoou, né? Anistiou, não culpabilizou o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Teria sido um esquema de corrupção cuja evidência era a Fiat Elba, que havia sido comprado com dinheiro de corrupção operado pela Casa da Dinda, que era onde residia Fernando Collor, e seu operador principal, PC Farias. Qual é a causa jurídica do impeachment? Ampliação de gastos do Poder Executivo? Sem o Congresso autorizar? Um Congresso que tem mais de 220 votos de latifundiários e agronegócio? Não tem nenhum sentido. Tá? Daí tudo bem, houve um golpe de Estado. O governo é de esquerda? Não. O governo de centro-esquerda? Também não. Era um governo de crescimento econômico, um modelo liberal periférico, não houve desenvolvimento, isso é outra besteira. Celso Furtado que me perdoa, a gente esteja, é bobagem isso aí. Porque o Brasil não desenvolveu nenhuma cadeia produtiva nova das que não tinha antes. Pouquinho sim na área do SUS, na área da saúde, um pouquinho, mas foi isso. O resto, todos os grupos que são alvo de investigação na Lava Jato e adjacências, eram grupos que já existiam. Tá? Alguém pode pensar, nossa, quer dizer então que houve um golpe de Estado para um governo que sequer era de esquerda e que desenvolveu o capitalismo brasileiro? Sim, foi isso. Porque no jogo internacional está muito distante. Vamos fazer um golpe para evitar uma revolução social no Brasil. Quem dera que fosse isso. Quem dera que fosse isso. Vamos fortalecer um governo mais simpático ao capital transnacional, ao capital financeiro, para que o Brasil não seja um jogador no sistema internacional. Quer dizer que vai ser um país socialista? Não. Não, obviamente que não. Só se alguém achar que a China é socialista. De qualquer tipo de espécie. É uma economia razoavelmente planificada com um partido único e as províncias têm autonomia para desenvolver. Aliás, a província tem que bater meta e caixa. Né? As províncias chinesas, elas competem umas contra as outras. Mas então, diante disso, qual teria sido, ou qual foi, aquilo que a gente chama da dimensão substantiva do golpe dentro de nossas fronteiras? Externamente, eu acho que é bastante visível. Externamente, o país teve uma projeção internacional razoavelmente grande, ou bastante grande, sem uma coerência interna suficiente. A aposta da social-democracia ou da ex-esquerda na coerência interna era pactuar com o inimigo de classe, ou seja, fazer um pacto de classes, se não tem nenhum, porque é incoerente segundo o livro tal, não estou aqui para vomitar enciclopédia, estou aqui para debater. Pacto de classe é o conceito. Vamos fazer uma aliança, pensando eles, né, com aquilo que sobreviveu de capitalismo brasileiro, aumentar o emprego direto, gerar uma massa de créditos, promover a melhoria material das pessoas. Aconteceu? Aconteceu. Houve um câmbio ideológico? Não. Não. Os caras erraram na Primeira Internacional, continuam errando até hoje? Não. Que bom que há melhoria material de vida, né?
Acho que ninguém deseja escassez material para ninguém, senão é um absurdo pensar isso. Agora, porque 44 milhões de pessoas passaram a viver dentro da correria do pós-Fordismo, trabalhando, estudando, pagando conta, de pendurado 3 horas por dia em transporte coletivo e vivendo a realização no mundo do consumo, vai ter um câmbio ideológico? Da onde isso vai acontecer? É estupidez pensar isso. Dito e feito, aonde estão os 44 milhões de beneficiados das políticas sociais do lulismo? Eu não sei. Quem os organizou? Sei menos ainda, porque também nada se organiza por espontaneidade, né? O golpe foi para derrubar o governo populista. Outra estupidez. Quem dera que fosse populista, senão aí não teria caído. Ou não teria caído tão fácil. Para ser um governo populista, como um xingamento latino-americano, essas pessoas que receberam benefícios ou direitos reconhecidos pelo Estado, pelo Estado ou pelo governo de turno, têm de ser organizados. Foi isso que Vargas fez com a gente. Cortou a cabeça do anarquismo nos anos 30. Primeiro numa aliança tática com o bolchevismo, depois também tomou como inimigo interno, fechou os sindicatos de resistência, sindicatos livres e oficializou o mundo sindical. Nós ficamos sem base. Sem nenhum tipo de contato social com a massa, com a maioria. Ou com a maioria urbana, pelo menos. Mudou o perfil da classe trabalhadora brasileira, aprovou a lei de 2/3, não foi isso? Onde cada empresa grande tinha que empregar 2/3 brasileiros natos. Ou seja, Vargas concluiu a obra de Bernardes, com mais de 2.000 reprimidos, deportados, assassinados, desaparecidos, incluindo Domingos Passo. Só que pegou esses beneficiados, direitos reconhecidos, 40 anos de luta, reconheceu os direitos, né? Começou a reconhecer em 32, concluiu em 53, com a Justiça do Trabalho, tá? E nesse intervalo cortou a cabeça da gente. E uma aliança tática com o partidão, porque mesmo no pior momento da Lei de Segurança Nacional do governo Vargas, estava cheio de bolchevique nos ministérios dele, cheio, incluindo a educação, lotado. Beleza, qual é a dimensão substantiva do golpe? Acabar com isso, literalmente acabar com isso. Isso é o que avançou a partir disso na Constituição de 88, que era a dimensão substantiva da luta social brasileira, da abertura política. Que a abertura brasileira foi negociada, né? Ampla, geral e restrita, ou primeiro lenta, gradual e segura, não foi isso? Anistia para todo mundo, ou seja, para inicia todo mundo, torturador, violador, desaparecedor, sequestrador, todos os outros que não prestam, todo mundo iniciado. Nem no Chile fizeram isso, no Brasil fizeram. Até o OAB, que apoiou o golpe em 64, apoiou o golpe em 2016, é contra a lei da anistia, tá? E qual era a dimensão substantiva da abertura política brasileira? Lenta, gradual e segura. Demorou 15 anos. Né? Mas o que havia de substrato aí? Um amplo reconhecimento de direitos sociais de quarta geração, que está na Constituição. Bom, isso, mais a herança do mundo do trabalho reconhecido, é a dimensão substantiva que o inimigo interno quer para apoiar a aventura do golpe de Estado. É a leitura que eu faço, pelo menos. Porque mesmo na urna eletrônica do TRE, mesmo na eleição brasileira, vamos ser francos, mesmo no auge do conservadorismo, seria muito difícil alguém ser eleito dizendo assim: votem em mim que eu vou acabar com a carteira de trabalho, votem em mim que vocês vão trabalhar mais e ganhar menos, me elejam que eu vou acabar com a aposentadoria de vocês, votem em mim que eu vou contigo, eu vou cortar o Bolsa Família e vou botar contingenciado. É impossível. Essa aqui é a grande fraude ou engodo, ou usando o termo conceitual, já que se debateu circular por internet, é a limitação da democracia representativa. Ela não representa, ela se autorrepresenta. Que a democracia brasileira não presta, é limitada. É verdade, mas se vale a má notícia, todos os parlamentos do planeta têm sobre-representação de classe dominante, ou seja, tem uma representação maior do andar de cima, desde que o parlamento é parlamento. O parlamento já foi criado para isso na Revolução Inglesa em 1648, recriado. Também era assim em Atenas, tá? Ou seja, sempre foi assim, tá? Desde que a democracia é democracia, que a democracia é oligárquica, não é democracia mesmo. Tá lá, desde o Aristóteles, dizia lá: a democracia é um regime viciado e perverso. Olha só que maneiro, ó. A extrema democracia subverte as relações sociais, dizia ele, Atenas, tá? Olha só que perigo.
Se o povo mandar, né, Kratos é mando, Demos é povo. Se o povo mandar de verdade, as relações sociais vão estar subvertidas. Mulheres não mais obedecerão aos seus maridos, escravos se libertarão dos seus senhores. Pô, tá bom, né? Viva a democracia. Democracia é isso. Já era o pânico que dava em Atenas. A representação, ela é centralizada, ela é de classe. O jogo é viciado, viciadíssimo. Não é fraudado, tá? Se eu falar isso, eu tomar um processo. Não falei isso, não me processo. Eu falando que ele é viciado. Tipo, agora naquela comissão para avaliar a denúncia da PGR, tá? Tomando como alvo o presidente Michel Temer. Teve um deputado de Pernambuco, me foge o nome, tá? Você lembra do partido que é do PHS? Que ele falou em rede nacional: eu tive a eleição mais barata do Brasil. Recebi mais de 290 mil votos e gastei menos de 500 mil reais na campanha. Me explica essa mágica. R$1,50 por voto. Me explica essa mágica. É impossível. Só se tiver um controle da sua própria base eleitoral. Aí a gente vai ver, todos os grupos setoriais são sobre-representados no Congresso, incluindo as empresas que concorrem entre si pelo mercado da fé, nas igrejas neopentecostais. Então tá, vamos somando as contas. A dimensão substantiva do golpe, ela é os direitos sociais, mais os direitos do mundo do trabalho, mais a presença do setor público do Estado brasileiro, que é ruim, mas vai ficar muito pior sem ele, tá? Só uma pessoa que não convive com o aparelho de Estado para defender o Estado brasileiro. Por exemplo, nenhum grupo de esquerda, a gente fala isso, mas ninguém vai lá, aumentar a dimensão pública do Estado brasileiro. Tipo, por que os caras não são eleitos? É CC e FG, é dedão e carreirismo. Não precisa ser muito brilhante para entender como é que funciona os estamentos do Estado brasileiro. A gente pode escandalizar com o Supremo, escandalizar com a magistratura, com o Ministério Público, com o alto aumento dessa gente toda, tudo bem, mas assim, se a gente pegar as relações de trabalho pessoalizadas da universidade, já dá uma bela de uma lição na gente. Eu vou parar por aqui, porque senão eu não trabalho mais na minha vida. Mas a gente sabe o que está falando. E se vale o consolo, na pública é pior. Tipo, o que é o Estado brasileiro? Serviço público, vocação nacional, tudo bem, beleza. Pô, e como é que funciona a democracia interna? 70, 15, 15. Isso é uma excrescência. Isso é uma excrescência. Tá, mas é esse Estado que está sendo atingido? É, porque esse Estado, que para quem está à esquerda é limitado, é autoritário, é pouco público, é intervencionista, é autoritário, é de carreirista, para quem está à direita, é uma intervenção, é uma forma de disputar a acumulação. Tá? Vou explicar, rapidinho. O governo Dilma chegou a bater 7,5% na Selic em 2013, janeiro. O que é isso? Taxa básica de juros chegou a 7,5%. Tá? Tu pegar gente séria, economistas keynesianos, de direita, tá? Mas keynesianos, ou seja, querem desenvolvimento brasileiro, eles falariam que hoje a urgência seria congelar a dívida pública. Pessoal, sério, nem se o PSOL ganhar a presidência teria condição de fazer isso. Isso é uma revolução social, tá? Não é o orçamento arrecadado, o executado do Brasil, quase metade vai para falar de título da dívida. Então isso aí é acumulação financeira clássica, tá? A maioria das empresas está ancorada nisso. Se eu citar sem balanço é processo, mas eu queria um exercício meio que de aspas de imaginação, tá? Pense em qualquer empresa grande no Brasil, aquelas que não tiveram suas contas congeladas pela Lava Jato. Metade, um terço pelo menos, um terço a metade da sua acumulação não está na sua atividade fim, sei lá, fábrica de parafuso, não está na venda de parafuso não, está na jogatina da dívida, na jogatina financeira. Tá bem? Então esse é um nicho do Estado que nunca teve tão disputa assim. Teve um pouquinho no primeiro governo Dilma, no segundo já não teve mais. Na metade do primeiro governo já não teve. No segundo não teve, né? Foi o governo Levi, né? Foi o governo Joaquim Levi. O pacto de classe seria um pouco isso. O compromisso com
aquele tripé macroeconômico do ERA-FHC, superávit primário, metas de inflação, controlar a emissão de moeda pela Selic e a lei de responsabilidade fiscal, que quem já teve luta municipal sabe o inferno que é, tá? Isso aí foi respeitado no primeiro e segundo governo Lula, teve margem para crescer, teve uma variável própria no primeiro governo Dilma, tal da nova matriz econômica, onde sim, o Estado brasileiro subsidiou tudo quanto foi oligopólio no Brasil. Qualquer país capitalista faz isso, tá? E quem apoiou o golpe? Justamente os que foram subsidiados pelo Estado brasileiro e que não estavam em cana. Tô falando sério. Tipo, vamos caracterizar o pacto? Michel Temer foi eleito e reeleito com Dilma, correto? Pô, não é possível vai fazer aliança com vamos lá, para não tomar processo, com um político dessa envergadura e não vai ter uma série de informações sobre ele, ou não vai se precaver. Não é possível, não é possível, não é, é possível. Quer ver tu arrumar um problema em política? Não faz aquelas perguntas que a resposta te obriga a tomar uma atitude. Tá com um problemão na política. Isso foi um pouco que aconteceu, tá, beleza, mas a gente já sabe o que aconteceu em 2016, né? No plano externo, o Brasil teve, literalmente, quando eu falo Brasil não é a gente, tá? O Brasil são os controladores do país, tá? Teve a maior parte das suas empresas de ponta congeladas, a joia da coroa do Brasil é a Petrobras, e os clusters, aquilo que a gente chama de, tipo, sabe caramujo na pedra, que vai incrustando? As cadeias de valor, a cadeia do óleo e gás, a cadeia da construção pesada, congeladas, por uns 4 anos mais ou menos. Isso é a interpretação que se faz, eu concordo com essa interpretação, é aquilo que em inglês chama de lawfare, ou seja, o emprego da lei como arma de guerra. E eu sendo muito franco com vocês, tá? Eu nem estou pressupondo que houve, tá? Eu até estou pressupondo, eu estou meio Galileu, tá? Não gira, mas gira, tá? Estou pressupondo, mas não estou pressupondo, já que está sendo gravado, que houve uma intencionalidade dos operadores jurídicos brasileiros, mas o efeito é igual. Tá? Então, por exemplo, uma pergunta franca, tá? Muito sincera, direta. Vale a pena fazer uma cooperação jurídica com os Estados Unidos da América para atingir os interesses do empresário que tem ações criminosas no seu país? Vamos pegar o limite do modelo? Vale a pena o Estado colombiano se associar à DEA para caçar o Pablo Escobar e depois o cartel de Cali? Tá? O que o país vive é mais ou menos isso. Só que estava todo mundo envolvido. Em tese, se a Lava Jato está correta, tá? E aqueles que estavam envolvidos e que não foram alvo de cobertura midiática, ação discricionária, publicização do ato jurídico policial, que é o emprego das táticas da Operação Mãos Limpas no Brasil, que é o caso da Lava Jato, agora estão sendo, só que parcialmente. Então alguém pode perguntar, poxa, como é que o governo Temer não caiu e se brigou com a Globo? Porque não é tão simples assim, gente. Porque o mesmo Congresso, pessoal, o mesmo Congresso, tá? Quando eu falo Congresso, não é instituição, aquelas duas torres com aquelas bolas de um lado para o outro. A mesma legislatura que votou pelo impeachment sem uma causa jurídica, gente, vamos lembrar? É a mesma que na Câmara elegeu Eduardo Cunha presidente, na mesa diretora da casa. E é a mesma que covardemente o caçou com voto secreto. Tá? E o troço é tão escancarado que o presidente da República, em rede nacional da Bandeirantes, repete aquilo que Eduardo Cunha falou no Roda Viva da TV Cultura, que o impeachment só andou
porque o acórdão proposto por ele, Cunha, para ela apresenta Dilma, e embora o Planalto tivesse autorizado, por um milagre do Estado, a bancada do PT não topou. Que era arquivar a denúncia na Comissão de Ética para não caçar Eduardo Cunha e ele não dava andamento no impeachment. Foi isso. Ou seja, o processo legislativo ficou subordinado ao arranjo de um cara que está em cana. E não é preso político, tá? Infelizmente. Então está em cana, não é Rafael Braga, está em cana por ter supostas contas na Suíça, etc. Intermediário de negócios de Estado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem aquilo que a gente pode chamar de um interrogante. Estou usando os termos complicados que a ciência política é metida a besta, tá? A gente tem perguntas para serem feitas. Tipo, se me perguntar, quem tem chance em 2018? Eu vou falar, eu não sei quem vai concorrer. Por quê? Porque não sei se vai estar solto. Não sei se me fiz entender. E não é tão simples assim, tipo, o ex-presidente Lula, tá? Ele é o favorito das pesquisas, ele é o maior cabo eleitoral do Brasil. Mas não é tão simples assim fazer transferência de voto. Como não? Olha aqui no estado, Sérgio Cabral conseguiu eleger o Pezão. É verdade. Mas não é sempre que tem transferência de voto. Eu lembro, por exemplo, no estado do Rio, o governo com maior apreciação popular que o estado já teve, o governo Brizola, primeiro mandato, na época não tinha reeleição, não conseguiu eleger Darcy Ribeiro. Quem foi eleito? Moreira Franco. E pasmem, com o apoio de PCB e PCdoB na época, que também foi com o governo com Collor de Mello em Alagoas. Mesmo ano, 86 foi a eleição. Mas ainda assim, o maior cabo eleitoral do Brasil hoje pode não ter o seu julgamento definido no TRF4, que é a segunda instância da primeira instância, que é Curitiba, a segunda instância federal é TRF4 em Porto Alegre, depois de eleito. Ou seja, uma vez eleito, ele pode ser cassado, ou pode não ser diplomado. Deu para pegar a imbróglio que a gente se enfiou? Alguém pode falar, não, mas por que estão fazendo isso com alguém que foi o fiador do pacto de classes? Sim. É golpe? É golpe. Posso dar um exemplo? 54 foi golpe? Foi golpe. Alguém jura de pé junto que Gregório Fortunato mandou matar o Lacerda? E se ele o fez? Foi ordem do Getúlio? Ninguém sabe até hoje. A conspiração faz parte da política, ela pode estar num nível muito abstrato ou muito distante, mas faz. Pega o atentado contra o Kennedy, quem atirou ali? Harvey Oswald, quando o cara mataram ele mesmo 2 dias depois. E se a balística estava certa, a bala fez 2 loopings para chegar na têmpora do Kennedy. Então, as coisas são muito mais complexas do que aparentam ser, ao mesmo tempo tem um certo grau de aspas, não a simplicidade, mas de objetividade. Teoria da bala mágica, isso aí, dá 2 loopings para chegar na têmpora do Kennedy. Aí o diretor do filme, Oliver Stone, foi falado, você é contra os Estados Unidos. Isso é hegemonia cultural, tá? Esse é outro problema. Eu não sei, tem companheiros aqui, né? Falo companheiros porque eu não vejo companheiros que regulam comigo de idade, que já tem uma certa trajetória, a gente está vendo aqui, tá vendo Almira, Eduardo, gente das antigas aqui. Mas eu não lembro de ver direita na rua, sem ser tribalizado, com todo respeito. Bate igual, te bota pra correr igual, tu tem que brigar igual, machuca igual, tá? Mas é diferente 100 cabeças de ovo de 10 mil coxinhas. Tipo, a gente era feliz e não sabia, né? Eu prefiro correr ou botar a correr numa tribo do que enfrentar uma massa de direita, por mais louca que ela seja. Então a gente tem uma novidade. Qual é a novidade? Novidade é que tem direita no Brasil, massificada. Pode não ser tão grande quanto foi no vento a favor de 2015, 2016 até a derrubada,
aquilo que vai ganhar a primeira apelido do terceiro turno, que é uma corruptela. O que é o terceiro turno na ciência política brasileira até então? Ou na pretensa análise política brasileira? É aquilo que deslegitima um governo, é a nossa jabuticaba nacional. E viva a jabuticaba, uma fruta legal, né? Mas isso é invento brasileiro. É o chamado governo de coalizão. O que é isso? Tu tem um primeiro turno, vamos supor, 7 concorrem, tá? Aí vão chegar 2 no segundo turno. Aí o número 1 vai aliar com o número 3, o número 2 vai aliar com o número 4. Em tese, tá bom? Aí vão sobrar 5, 6 e 7. Só que para compor maioria de governo, o vencedor do segundo turno vai chamar 5, 6 e 7 para compor o governo junto. Então, aquele ou aquela que foi eleito com um número X de voto, está pegando 3x de voto. Ah, mas a aliança programática? Aham, muito programática. É a disputa fisiológica. Cargos, emendas, funções gratificadas, etc. É a moeda de troca chancelada no Brasil pelo presidencialismo de coalizão, que era algo vergonhoso, agora está escancarado. Sempre foi feito? Sempre foi feito, mas sempre foi moralmente condenável. E agora está mais condenável ainda. Até porque a emissora líder está contra o governo, por razões próprias dela que eu não tenho coragem de falar em rede, para falar gravado. A banca jurídica grande eu falo, mas por fonte secundária eu não falo não. Leiam o Luiz Nassif que ele explica tudo. A questão dos direitos junto à FIFA. Vou parar por aqui. Mas e a direita brasileira? De onde é que saiu o MBL? Ah, ninguém sabe. Não é possível. Ninguém sabe, ninguém investiga. Não é possível. Então, vou tentar reproduzir de memória aquilo que eu li. Eu estou dando a fonte, tá? Revista Piauí, verão 2015. Se eu não me engano, foi fevereiro ou março a edição, tá? O MBL, ele é fruto das formações de liderança de jovens liberais / neoliberais que foram fazer intercâmbio, curso de treinamento, fellowship, etc., nos Estados Unidos. Tá? Especificamente através da rede Atlas Network, que está online, podem botar aí, o MBL saiu da página, tá? Mas ele está todo mundo lá. E com bolsa da Fundação Charles Koch, dos irmãos Koch, são os maiores financiadores políticos dos Estados Unidos. Verdade. Ah, quer dizer então que os Estados Unidos têm uma influência direta na política brasileira? Tem. É da Casa Branca? Não. Não. A gente está reproduzindo, mimetizando, todo respeito ao macaco, no macaqueando, o glossário político dos Estados Unidos. Ah, qual era o glossário político brasileiro anterior? Era latino-americano? Quem dera. Era africano? Menos ainda, era europeu. E aí, pela reprodução do glossário político estadunidense, para essa gente louca, todo respeito aos loucos, essa gente louca, social-democracia é a esquerda. Porque a esquerda nos Estados Unidos é o Partido Democrata. Bernie Sanders é de extrema esquerda para eles, eu estou falando sério. Então tudo que cheirar a Estado, eles já fazem uma reprodução de tipo Guerra Fria. É uma loucura. É uma espécie de demência política coletiva. Se vai em prova, roda todo mundo. Mas não é prova, não é um debate de sala de aula, é um debate de consciência, debate de afeto, nem de consciência. Tá? E no andar de baixo, quem massificou no conservadorismo? O tipo de discurso. Eu particularmente não levo tão a sério, tá? Eu acho que não vai construir nenhuma candidatura a nenhum partido. Espero estar correto, mas posso estar errado. Jair Bolsonaro. Vejam bem, é o personagem, não é o movimento. A gente anda na rua, a gente não vai ver seção da Zona Norte do Rio da Ação Integralista Brasileira, como tinha nos Galinha Verde. Não tem. O personagem e seu núcleo familiar vão trocando de legenda, né? Eram no PP, foram no PSC, agora possivelmente vão para uma outra legenda, e vão angariando uma legião de seguidores via redes sociais. Perdão.
Até o governo Lula, o voto setorial do Bolsonaro era o voto de militares da reserva, defendendo o salário, defendendo aposentadoria, aquele recurso para as filhas de militares até 24 anos, recurso para suas viúvas. Era uma defesa corporativa. Qual é o discurso do Bolsonaro? Isso que é perigoso. Mais perigoso até do que ele próprio, na minha modesta opinião. É o discurso da tigrada, da direita da ditadura. É o discurso que ficou arraigado no Brasil na herança maldita do sistema de polícia militar da ditadura, que é de segurança interna, de defesa interna. Na real, a obra de dois irmãos, Amaury Cru e Reograndino Cru, que foram aqueles que fizeram um convênio policial com os Estados Unidos e trabalharam em passos de defesa interna. Quer dizer que a polícia brasileira é uma maravilha até o golpe de 64? Não, longe disso. Longe disso. Mas essa estrutura que a gente tem hoje, ela é a herança da defesa interna. Quer dizer então, olha só que loucura, que o Jair Bolsonaro e seus seguidores são nacionalistas. Também não são. E me entendam, tá? Eu vou tentar me fazer explicar. Na América Latina, nacionalismo não é o que é o nacionalismo europeu, que é xenófobo. Na América Latina, nacionalismo é sinônimo de anti-imperialismo. Pode não ser nenhuma maravilha, mas é. Então, pega o programa econômico do Jair Bolsonaro, ele não é nacionalista. O durulismo é razoavelmente nacionalista, embora seja subordinado. O que seria um programa nacional dentro do capitalismo, tá? Não subordinado. Um programa de desenvolvimento. Traduz, exemplo, apostar em cadeias de valor que são estratégicas. Estratégia por quê? Uma estratégia de conflito em escala mundo, conflito econômico, onde o Brasil controlaria cadeias. Brasil que eu falo, capitais brasileiros subsidiados pelo Estado, pagos pelo nosso imposto, tá? Assim que funciona o capitalismo. Tira da gente para dar para o andar de cima e para reproduzir riqueza interna, mas sob o controle deles. De alto valor agregado, como por exemplo, fibra ótica, TV digital terrestre, que a patente podia ser brasileira e foi a patente japonesa em função de um acordo com o oligopólio, um acordo com a Globo. O ministro era da Globo, Miro Teixeira, perdão. Miro Teixeira era o ministro anterior que apoiou isso aí. Era o Hélio Costa, senador Hélio Costa do PMDB de Minas. Hélio Costa, quando era jovem, foi correspondente no Brasil pela ditadura da Voz da América, o órgão oficial do Departamento de Estado. Ex-funcionário da própria emissora Líder. É uma situação absurda. Foi em pleno governo Lula, como uma das moedas da reeleição. Então a gente tem no país uma dimensão interna. Tá, e aí, cada vez que eu falo isso, eu tenho vontade de vomitar ou de arrancar os cabelos poucos que sobraram. Mas quando essa gente maluca fala, porque é o marxismo cultural das universidades, eles fazem uma leitura que, em tese, a esquerda do Ocidente tomou o aparelho educacional do capitalismo e reproduz ali sua ideologia. Em parte é verdade. Tá? Em parte é verdade. Porque está em disputa. Daí qual é a resposta a isso? Vai falar, mas está defendendo isso aí? Eu não, Deus me livre. A gente sabe qual é a dificuldade de ter uma abordagem não marxista nas humanas. É um inferno, é uma guerra. A guerra ideológica permanente. Permanente. Fazer uma abordagem não autoritária ou não estatista por esquerda em sala de aula é uma guerra. Mas para eles isso aí já é demais. Imagina o que a gente pensa, aí já é demais ou demais. Tá? Então, qual é a ideia dos caras? Escola sem partido. Onde é que tem isso aí? Da bolha conservadora dos Estados Unidos. É uma reprodução interna no Brasil da direita republicana. Qual é a origem moderna, contemporânea desse pessoal? A primeira acumulação deles, a aglutinação, foi na reeleição do Bush pai. Tá? H.W. Bush pai. Em 92, que ele perde para Bill Clinton. Naquele momento, Bush pai era o menos pior candidato dos republicanos, tá? Um homem vinculado ao sul do petróleo, que foi diretor da CIA. Então vocês imaginam o que eram os outros. Tá bem? A baliza da campanha de reeleição que não deu certo foram valores familiares, family values, como já estava chamado. E aí depois vai ter duas bolhas. A telecom, de teleevangelização por televisão, e a neoconservadora,
que vai trabalhar muito forte, tá? Muito forte, durante o governo Clinton 1 e 2, e na sequência vai ser o suporte ideológico do governo Bush, que qualquer estudo mais ou menos consequente fala, só foi reeleito em função do 11 de setembro. E não tem nenhuma teoria conspiratória no que eu estou falando. Foi efeito político interno. Essa bolha vai ter uma consequência já na campanha da sucessão de Bush filho. Vocês lembram quem disputa? Barack Obama e John McCain. John McCain, veterano de guerra, cara que era piloto da Marinha, se não me equivoco, ficou preso 5 anos no Vietnã do Norte, ou no Vietnã, 5 anos em Hanoi, preso de guerra. Um herói nacional, um típico herói republicano. Ele é o Top Gun de verdade, tá? Ele é o Top Gun. Quem era a vice dele? Sarah Palin, governadora do Alasca. Se pegarem as maluquices que a Sarah Palin fala, ou os absurdos, é o que circula na direita brasileira. Quase ipsiliter. Quando sai da campanha, Sarah Palin tem uma projeção muito maior do que John McCain. Quem vai fechar as primárias dos republicanos ano passado nos Estados Unidos? Ted Cruz, ou seja, eles vão indo mais à direita, tá? Ted Cruz está bem mais à direita que John McCain, por incrível que pareça. Cubano, ou seja, gussano, anticomunista convicto, contra o aborto, no caso ele é católico ultraconservador, tudo aquele ambiente conservador. Quem é que ganha? O picareta, que incorpora o discurso da bolha conservadora. Então, dá para fazer uma comparação do glossário, do léxico político da nova direita brasileira com o Tea Party nos Estados Unidos. Estão no poder? Não estão. Uma versão mais ou menos parecida, mais ou menos histriônica, menos escandalosa, é a alt-right, a direita alternativa, que é a do vice-presidente Mike Pence. Possivelmente, falei besteira, há uma probabilidade razoável do presidente Donald Trump tomar um impeachment. Quem vai assumir é um ultraconservador. Há uma similitude, tá? Vocês podem reparar, vamos reparar, que as convocatórias, depois que o vento a favor parou de soprar, ou seja, quando o alvo era a ex-esquerda, a social-democracia com pacto de classe no governo Dilma, segunda edição, governando com o programa do rival derrotado na urna, que não massifica mais, né? Mas isso não quer dizer que não tenha empenho eleitoral. Não sei se eu consigo me fazer entender. Cada vez mais a gente tem no país um índice elevado de abstenção eleitoral, uma democracia que não tem uma dimensão substantiva, ou seja, a gente não é chamado para decidir plebiscito e referendo, não tem essa dimensão de reforma política, que talvez fosse o salto de 2013, que é de forma muito cretina o PT tirou da reta. Sequer saiu da Comissão de Reforma Política que tinha elementos de democracia semi-direta em 2013, do relatório do deputado Henrique Fontana, do PT do RS. Sequer passou em comissão de direito, não foi a plenário. Pode digitar agora na internet, Reforma Política Henrique Fontana. Ali tem índice de consulta direta, por assinatura eletrônica. Tem. É o quinto ou sétimo item de reforma política. A única preocupação do Congresso, sinceramente, era tal do fundo público, financiamento 100% público, fim do empresarial. A preocupação deles é essa, né? Vamos garantir suas campanhas. E podem reparar também, quanto menos poder tem o doador empresarial, mais poder vai ter quem? Quem é a infantaria da direita? Quem organiza a pobreza conservadora? Os neopentecostais, que garantem o voto vinculado. Não é vinculado, mas é recomendado. Tipo, se tu vai numa empresa e o encarregado, gerente, proprietário, acionista, diretor recomenda o voto, é crime eleitoral, dá impedimento isso aí. Teve um prefeito no Sul que tomou um impeachment por causa disso. Teve uma filmagem dele fazendo comício em empresa na hora do intervalo com o patrão junto. Agora, se tu vai no minha igreja e voto é recomendado, não dá nada. Então, a ausência
da política de massas, da democracia indireta, não quer dizer que não tenha o voto vinculado, ele tem de aumentar. Bom, quem ganhou aqui? Quem ganhou no Rio de Janeiro? Tá? Agora, tem uma coisa boa. Todas as direitas estão em conflito interno. Eu, sinceramente, não sei se resolve até 2018. Já indo profissionalmente, tá? Mas o que mais me preocupa, creio eu que seja a preocupação que atravessa quem está se propondo a um debate como esse, não é a candidatura. Tipo, em último caso, quem está falando não é eleitoralista, nem estou falando num círculo de estudos que é eleitoralista. Estou sendo até respeitoso, tá? Tática eleitoral não é adequada. O anarquismo rompe com isso em 1868. Até então tinha, tá? O período mutualista tinha, depois não tem mais. Eu entendo que não é nem por questão de princípio doutrinário, é questão de perda de controle. Tu não controla o parlamentar, não tem controle coletivo sobre o parlamentar. O cara, ou a pessoa, o homem ou a mulher, tem mais condição de exercer influência do que um coletivo inteiro. Talvez seja a questão mais importante seja essa. Agora vamos lá. Quem pode concorrer em 2018? Não sei. Em princípio, o favorito é o ex-presidente Lula. E a sua transferência de votos pode não ser tão direta assim. Por que eu estou falando isso? Porque se os indícios estão corretos, eu posso estar errado, tá? Se os indícios estão corretos, indícios, tá? O balão de ensaio que Lula joga é com Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. Ou seja, tu vê como é que o pensamento autoritário ele está encravado, né? Tu não tem radicalidade na luta interna, não tem. Nem a social-democracia, nem o stalinismo tem radicalidade na luta direta, não tem. Mas tem no hegemonismo. Então, tipo, talvez o PCdoB tenha razão. Razão no sentido dele, ou seja, para ganhar na urna burguesa, tem que fazer a frente única. Só que para fazer a frente única pode ser que abra-se mão do hegemonismo da social-democracia, eu duvido. Então eles podem fazer uma aposta muito louca, né? De jogar primeiro turno o PT apoiando o Fernando Haddad, forçando uma adesão, se o Lula não concorrer, com uma disputa com o Ciro Gomes. Quem vai concorrer mais à direita? Não sei. Mas a esquerda tá. A esquerda eleitoral tem pessoal. Tá, mas eu quase não voto que não chega a segundo turno. É tão grande a pressão por frente única que agora no Congresso do PSOL a discussão de frente única é muito grande. Tipo, a legenda dos caras se constitui na fratura com o PT. E podem entender que o momento tático é necessário de fazer uma aliança. Beleza, tá. E quem está à esquerda da esquerda, feito quem está aqui ou quem pensa como quem está aqui? Temos um problema. O problema não é não participar do jogo eleitoral, tá? Embora, muito sinceramente, vai ser um ano complicado de fazer campanha. Não de fazer outra campanha programática, etc. Mas fazer campanha de abstencionismo, por exemplo, isso é meio complicado. Mas tem algum tipo de garantia de que não vamos jogar perto do que é da probabilidade. Quem assumindo algum herdeiro do lulismo ou algum herdeiro do crescimento econômico tipo Ciro Gomes vai reverter ou tentar reverter a nossa perda de direitos em termos de conjuntura de 1 ano e meio, 2, é o que eu me perguntaria agora, tá? Porque alguém pode falar, mas se faz campanha propondo isso, tem uma rejeição muito grande, mas se não faz, não compromete também. Para encerrar, acho que tem muito assunto para abordar, mas eu realmente preferia conversar do que falar sozinho. Mas para encerrar, vamos fazer agora 2014, tá? O que aconteceu no segundo turno brasileiro? Eu preferia fazer agora 2013, mas não vou ensinar missa para o vigário, né? Quem está aqui deve ter participado muito mais do que eu, então você sabe muito mais do que aconteceu.
Já deve ter uma análise profunda que hoje, especialmente no Rio de Janeiro. Então vamos pensar em 2014. Tá? 2014, o segundo turno, não o primeiro, mas o segundo turno foi plebiscitário. Foi exposto um modelo econômico brigando contra o outro. 2002 o Serra não fez isso, 2006 o Alckmin não fez isso, 2002 novamente o Serra não fez isso. Teve papagaiada, presepada, tipo 2010 o Serra tomou uma bolinha de papel na cabeça em Bangu e saiu de helicóptero para São Silvestre para UTI. Né? Teve os aloprados, dossiê aqui da PF 2006, teve de tudo, tá? Mas isso faz parte do jogo eleitoral com poucas regras. Mas 2014 foi diferente. 2014 o primeiro turno foi muito acirrado, de disputa, de discussão, de embate. E o segundo turno foi uma briga. Foi uma briga de dois modelos. Vamos lembrar? Quais modelos? Por obrigação profissional eu li os programas. Bem que o programa não vale muito, mas eu li os programas. E o programa, por exemplo, do PSDB, em escala internacional, fazia literalmente o que o Ministério das Relações Exteriores está fazendo com o ministro Tucanos. Revia o marco do Mercosul, se inseria internacionalmente no Ocidente, se afastava dos BRICS. A China faz o jogo dela, a China come infraestrutura com metástase. Tá? A China tem uma projeção de poder de muito longo prazo e está preocupada com o seu benefício econômico primeiramente, depois pensa em outras dimensões. O seu território não, na Eurásia eles não brincam. Questão nacional chinesa, aí o pau pega. Tibete, Xinjiang, Mongólia, Mar do Sul da China, aí o couro come mesmo. Mas externamente eles têm uma preocupação maior de cumprir contrato. Então, vejam só que loucura. Possivelmente as empresas privatizadas por aqueles que deram golpe contra o governo Dilma, que governava com um programa de que ela derrotou na urna, essas empresas serão compradas por empresas chinesas, que tem relação com os 3 partidos que fizeram parte do governo Dilma. Essa é a dimensão que a gente vive. Tá? E qual era o projeto do governo Dilma 2014? Eleição pelo menos. Nem o Aécio Neves escondeu a herança da FHC, nem a Dilma escondeu o seu passado muito longínquo, digno, mas muito longínquo de guerrilheiro. Lembra da imagem? Coração Valente? Era a foto do prontuário dela no DOPS, literalmente falando. A ex-presidenta, quando jovem, foi presa com 19 anos de idade, selvagemente, barbaramente ser viciada, torturada, violada, não cantou o nome, se comportou de forma muito digna, mas depois mudou de opção política. E a campanha de segundo turno foi no capitalismo periférico, decrescimento, mas periférico. E aí, nos primeiros meses de 2015, que tipo de governo que a gente vê? Da austeridade, seguindo todos os princípios que foram aplicados, por exemplo, na, aspas, crise grega, ou na traição do Siriza, para falar o português, com o pingo em cima do i, ou na exigência da Troika Europeia, austericídio. Vocês devem passar por isso também. Eu tenho um ex-professor meu aqui na UF, que, tipo, daqueles que pegam o pé do PT o tempo todo, tudo que eu coloco do governo Temer, o cara puxa a lei que já estava embrionária no governo Dilma. Ele tem razão. Estava tudo mais ou menos embrionário, mas era mais negociado. Era mais devagar. Meio que o Congresso defendia primeiro o seu interesse próprio. Ou seja, o cofre do Planalto era a moeda de negociação da aprovação e desaprovação das leis. Agora não. Agora o cofre do Planalto é a moeda de aprovação do governo e do pacote de leis regressivas que o Brasil, mesmo na urna burguesa, jamais votou. Então, pessoal, se o golpe internamente foi dado para retirada de direitos e quebra do pacto de classes, tá bem? É meio que evidente que isso aí vai estar em disputa, nem que seja disputa simbólica, semântica, discursiva em 2018.
E aí abre uma avenida, uma imensidão de possibilidades para fazer uma política bem mais à esquerda, ainda em campanha eleitoral. Tipo, é a hora da outra campanha. O que vocês querem? Queremos de volta as leis da CLT, que não avancem a reforma previdenciária. Pode não ser grandes coisas, mas agora vai ser coisa nenhuma. Ou seja, nós queremos tudo aquilo que foi conquistado por nossos antepassados por 40 anos, até Vargas reprimir todo mundo e depois reconhecer o direito, e tudo aquilo que foi lutado socialmente durante a ditadura e que não fez parte do acordo de abertura, mas fez parte da Constituinte. É o mínimo. Tipo, isso que é a dimensão defensiva, isso que é redefensiva, isso que é resistência. É tentar segurar o mínimo que foi retirado com a mudança de regime, ou Revolução Colorida, ou golpe paraguaio. Só que ao prometer isso, se é que alguém vai prometer, eu acho que vai, a campanha se radicaliza. E aí realmente é algo a ser debatido em instância política, né? Eu só estou prevendo, né? Falaria com outros termos os mesmos conceitos se a gente estivesse discutindo com gente que não fosse tão engajada. Os mesmos conceitos. Falaria a mesma coisa, um conceito mais polido ainda, mais chamado ainda, se fosse TV aberta no Congresso Acadêmico. A mesma coisa. Não muda nada. Porque a gente não pode confundir análise com propaganda e desejo com, pelo menos, percepção de realidades. Agora, que o país caminha para algum tipo de radicalização, nem que seja discursivo ou ampliação do debate discursivo, caminha. E só não está pior porque a trama da oligarquia política, que era aliada da ex-esquerda, caiu por terra. Pô, que bom! Estamos moralizando o Brasil. Pera lá, caiu por terra graças à ação, no meu modesto entendimento, de um estamento togado de magistrados e jovens procuradores, especialmente jovens procuradores, e graças à cooperação internacional, jurídica internacional com os Estados Unidos. Isso é fato. Senão não cairia por terra, não. Seria impossível. E sim, epílogo, houve, quer dizer, supostamente teria havido, para evitar o processo, um acerto das oligarquias políticas envolvidas com aquilo que estava sendo apurado no Lava Jato para estancar as investigações até punir apenas ao PT. E é aparentemente o que está acontecendo. Vocês podem reparar que depois... e aí tem razões processuais mil, que eu não sou jurista e não vou saber explicar. Mas eu também acho muito esquisito. Delcy Amaral foi preso sendo senador e depois cassado. E com a Aécio não aconteceu nada. Nada. Muito estranho. Ou seja, a oligarquia política se defende e a justiça ou a força-tarefa não avança tanto para cima daqueles que foram cooperadores na mudança de regime. Quando remava a favor, estava tudo junto. A direita política, a nova direita cibernética, o conservadorismo neopentecostal, os grupos de mídia, a Operação Lava Jato. Agora, eles disputam entre si. Mas mesmo a disputa deles não significa necessariamente que vai interromper o processo de desmonte de direitos e regressão. Não vai. Pode demorar mais, mas não vai. Se hipoteticamente, que eu acho muito difícil, Rodrigo Maia chegasse a ser presidente, tanto interino como depois até o final do mandato, que se rolar em direto deve ser ele que vai ser o indicado, esses processos tendem a aumentar. Claro, quanto mais perto chegar de 2018, mais recente vai ser a memória do eleitorado, mais peso vai ter o voto antipopular. Mas depois disso, por isso a pressa. Epílogo. Saiu uma nota no Valor Econômico essa semana passada, muito parecida com algo que saía no Wall Street Journal, que é um jornal econômico de finanças do grupo do Murdoch, Rupert Murdoch, nos Estados Unidos, que é muito perigoso, dizendo o seguinte: as eleições de 2018 não podem interromper as reformas. Ou seja,
Talvez, meu talvez é muito hipócrita, tá? Um grau de certeza que eu não quero afirmar no registro, nem a urna eleitoral indireta seja tolerável para uma espécie de ditadura de mercado que a gente estava tendo a chance de viver no Brasil. Não vai ter governo militar nenhum, isso pode ser descartado, longe disso, tá? Longe disso. Mas uma formalidade política com repressão jurídica e arroxo econômico muito alto. Quando eu falo repressão jurídica, é jurídico / policial. E a tendência pode ser essa. Que também não vai avançar até os limites, sabe por quê? Porque quebraram o Estado brasileiro. Então também pode ter um limite nessa repressão. Ela pode se tornar seletiva, ainda mais discricionária, em função da ausência de recursos da União. Porque estão liquidando o Estado brasileiro para garantir uma maior acumulação privada / financeira / transacional. Essa seria a leitura. Para não parecer tanto desanimador, 2018 tem um grau elevado de certeza. Eu queria compartilhar aqui. Radicaliza socialmente no primeiro semestre e a campanha radicaliza no segundo. Quando eu falo campanha radicaliza, não é que vai ter pancadaria na rua, não estou dizendo isso. Estou dizendo que qualquer pauta mais à esquerda pode ser agendada, mesmo por uma força não eleitoral como a que está aqui presente. Vamos conversar, eu já falei muito. Obrigado, gente. Só se vai gravar, tem que ser no microfone. Fala do pessoal. Então a gente abre agora para o debate. A gente pode fazer seguir com 3 inscrições, né? Rodar 3 inscrições. Quem quiser falar, fazer pergunta, comentar alguma coisa, aí chega aqui na frente, fala no microfone. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Vini, eu sou militante da FARJ também e professor da rede estadual, né, sindicalizado no CEP. Bruno, da tua fala, cara, assim, eu, inclusive, como também por formação como sociólogo, né, a gente tem que ter um monte de cuidado para afirmar certas coisas, né? Pela formalidade do mundo e não pela real realidade. Então, assim, dá para tratar, então, o período atual como ditadura? Assim, eu posso, ou eu corro o risco de ser processado. Eu posso, bom, se teve um golpe, né? Quer dizer, uma ruptura com um processo da democracia burguesa, vamos colocar assim, ou um intervalo, sei lá, se tem um golpe. Como é que a gente chama um período da história, como é que a gente caracteriza? A gente chama de quê? Então essa é uma questão. Quanto sociólogo, como é que eu posso chamar essa beleza, né, que a gente está vivendo no momento, tá? Então essa é uma questão. Outra questão é o termo que pela primeira vez eu vi sendo usado no seminário que era organizado pelo Laboratório de Política Pública do Emir Sader e do Pablo Gentili, que estranhamente deixou de acontecer justamente no período do governo Lula. Eles organizavam um seminário, né, na UERJ, que era o pós-neoliberalismo. Muito interessante, inclusive com produção textual, né? Então, o primeiro foi em 94, o segundo em 98, em 2002 teve um, né, quase que apontando, né, o paraíso como ponto de chegada em 2003, e ali tinha um termo que hoje é contestado, mas que seria importante a gente entender se de fato está havendo, né, uma onda conservadora. Existiria, então? A gente está vivendo uma onda conservadora ou não? Né? Outra questão que eu perguntei em 2002 no seminário, imagina, naquele momento de catarse da esquerda, e obviamente que eu fui, inclusive foi na UERJ, no Teatrão, né? Então o Emir Sader chamava, gente como o James Petras, uma galera, o Mesaros, galera marxista, né, atual, contemporânea, enfim,
gente de peso, né? E lá eles faziam uma análise, o Francisco de Oliveira, num texto, Neoliberalismo à Brasileira, e eu acho que é um texto do Mesaros também, sobre o neoliberalismo, né? Faziam a seguinte análise: olha, aonde governou a esquerda na Europa, as reformas neoliberais passaram com mais celeridade. Então ele fez uma comparação durante a década de 80 e 90, que aonde governou a direita, as reformas neoliberais tiveram dificuldade. E aonde governou a esquerda, Portugal, França, Espanha. Estamos sendo generoso com o conceito de esquerda aqui, né, gente? Estamos incluindo aí os partidos eleitorais. As reformas neoliberais passaram. Então, eu li o texto e vou para um debate onde o sujeito me apresenta isso. O que tinha no cenário para a gente? Né? A eleição de um governo de esquerda. Pela linha de raciocínio, o que eu pensei? As reformas neoliberais vão passar com mais agilidade. Esse era o raciocínio dos marxistas. Então, e aí eu perguntei para a mesa, obviamente que imagina, né? Em 2002, no Teatrão da UERJ, como o pessoal foi caloroso comigo, mas eu também já esperava, era militante, enfim. Então, assim, no momento, né, do governo Lula, teve um debate, inclusive na esquerda. Bom, esse governo está aprofundando as reformas neoliberais, ele está rompendo e construindo um Brasil nacional desenvolvimentista. Na tua análise, o PT, ele aprofundou as reformas neoliberais, e é uma covardia o PT botar na juventude que foi para a rua nas jornadas de junho a culpa, né, por ter sofrido um impeachment, é uma covardia danada. Então, assim, o PT em si, ele ajudou no moinho da direita e ajudou a implementar, então, o que seriam as reformas neoliberais, ou ele brecou? Essas três questões. Alguém mais? Junto a isso que o Vili falou também, tem algumas análises que colocam também, porque a burguesia pulou fora do barco, do processo no governo PT, enfim, acho que era legal também fazer uma comentada sobre isso, né? Tá. Vamos por partes aqui. Vocês me ajudam, por favor, tá aqui. São 3 temas. Então, eu não caracterizo isso como uma ditadura nem conceitualmente. Vou tentar explicar por quê. Vamos pegar um governo muito autoritário, tá? No Brasil. Governo Arthur Bernardes, foi o que mais ferrou com o anarquismo no Brasil. Um governo que ele não modificou o jogo institucional, que era frágil, a República Velha. Mas governou sob estado de sítio, basicamente. Havia um problema interno bastante grande para o que era a República Velha, que era a rebelião dos tenentes, havia tenentismo. Mas junto com o tenentismo havia uma repressão social sindical gigantesca, monstruosa. Tá? Os governos Vargas foram todos autoritários até 37. Inclusive, um governo muito duro de 35 a 37, sob lei de segurança nacional. Era quase ditatorial, mas não era o Estado Novo. O Estado Novo é ditadura. Todo o aparelho de Estado está sob controle. Bem que o Estado brasileiro não era tão grande, a maior repressão realmente se dava no Distrito Federal, em algumas capitais do Brasil, em alguns lugares que havia alguma incidência maior de presença de luta sindical ainda. E o governo Vargas queimou as bandeiras estaduais, né? Decretou o fim das oligarquias estaduais. Proibiu o uso de língua estrangeira quando entrou em guerra. Flertou com a Alemanha um tempão, depois entrou em guerra contra a Alemanha. Aí sim, era uma ditadura. Uma ditadura que no seu final mobilizou massas, mas era uma ditadura. Tem ditadura que mobiliza massas. Se a gente pegar a ruptura da ordem constituída, tá? E eu, quando eu falo isso, eu estou falando também com uma certa... Tomara que dê certo. Estou jogando uruca mesmo, né? Governo Café Filho. É um pouco como a gente está vivendo agora.
Governo Café Filho, que era o vice de Getúlio. Na época a chapa era separada, até isso os caras fizeram para não acumular. O que acontece? O sistema político brasileiro, pós-Vargas, pós-Estado Novo, tinha 3 grandes partidos, né? 4 com partidão, né? Da esquerda para a direita, né? PCB, PTB, PSD, UDN. Os 2 do meio eram varguistas. PTB muito, PSD alguma coisa. Os 2 juntos fechavam o sistema eleitoral, bloqueavam o sistema político. Então, para garantir que tivesse disputa interna, o vice corria em chapa separada. Café Filho conspirou tudo o que pôde para derrubar o Vargas e chegou no governo. Quando chegou no governo, recompôs a pasta da econômica e da fazenda e botou um monte de liberal ali. Não sei se eu me explico, eu acho que mais ou menos é o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente poderia caracterizar como um regime de exceção, ou seja, exceção da regra constituída, tá? Mas uma ditadura, pelo menos a ditadura no Brasil, ela tem a tendência a modificar o desenho de Estado. Tá, o governo Vargas em 30 também, o que ele fez? Acabou com o PRR, né? Acabou com o Partido Republicano e botou um interventor tenente em cada estado. Tudo bem, metade do Brasil era território federal, era mais fácil, mas botou um interventor tenente em cada estado. Então a gente vive no regime de exceção, na minha modesta opinião. Que é onde é que está? No regime de exceção, o jogo político fica em suspenso. E quase sempre tem um poder moderador, um poder que interfere no jogo político. Qual é o poder hoje? O complexo judiciário, justiça, Ministério Público. Esse é o poder que modera as relações políticas. Desde aquela piada macabra, né, que a chapa Dilma Temer não foi cassada por excesso de provas, que é uma piada que é bastante verdadeira. Basta ver a atuação dos ministros do Supremo, né? Todo mundo sabe de cor. Quando imagina, eu fui adolescente nos anos 80, tá? Comecei a me envolver com o anarquismo aos 13. Memória sempre foi razoável, então eu sempre lembrava de nome de ministro, presidente, governador, a quem xingar, né? Mas demorou para decorar a nominata do Supremo, ou seja, os nomes do ministro Supremo. Agora a gente xinga, porque a Carmen Lúcia naquele dia, o Gilmar Mendes sempre, o Toffoli traiu o PT, a gente sabe o nome dos caras a quem xingar. Então, o poder moderador hoje, ele está atravessado, na minha modesta opinião, tá? Pela criminalização do modelo econômico de crescimento barra oligopólio nacional. Eu não conheço capitalismo que não tem esse jogo de favorecimento. Tá? A livre concorrência, se é que ela existe na raia miúda. Tipo, livre concorrência vai ter o serralheiro, um disputando com o outro quem vai ser mais autoexplorado em nome do ser mini empresário. Mas quem faz a folha de aço determina o preço do serralheiro. Então esse é o oligopólio, né? E está todo mundo criminalizado, e 2, a regra do jogo pode virar. A regra do jogo pode virar tanto com o poder moderador do complexo jurídico brasileiro, como também da regra do jogo que virou. Porque quando é que o Vargas se matou? Ele se mata quando tem uma intervenção da vila militar, tá, o ministro da guerra trai ele, e o Congresso tinha votado o impeachment dele já, o afastamento, para investigação. Qual era a causa? Suspeita, Gregório Fortunato. Então, tipo, o Congresso mudou a regra do jogo. O Congresso fez um voto de desconfiança. Voto de desconfiança é um voto parlamentarista. Bom, o parlamentarismo no Brasil foi uma jabuticaba inventada para não deixar o vice tomar posse conforme mandava a Constituição, que era o vice da época, João Goulart, em 61. Então eu caracterizaria como um regime de exceção. Tá? A outra condição, né, das reformas neoliberais. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu diria que na Europa sim, no Brasil não. Na América Latina não. Todos os países que foram governados por centro-esquerda, ou governos progressistas, como eles gostam, as estruturas não aprofundaram. Tipo, o governo Kirchner não aprofunda o menemismo. Agora ele veio, agora chegou para valer. Ah, mas o Kirchner foi menemista. Foi. Safado, pilantra.
especulador imobiliário, empregado da Repsol, tudo isso, mas não aprofundou a desgraça que foi o governo do Menem. Agora o menemismo voltou. Tá? Ah, quer dizer então que é para defender o governo Christian? Se eu defendesse o governo Christian, não estava aqui, estava em outro lugar militando. Não, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, na América Latina, a experiência do que com muita generosidade, alguém, tem gente chamando, a Flax está chamando de virada democrática, dos anos 90, né, o fim da década perdida, que realmente houve o crescimento econômico, não mexeu nas estruturas. Tipo, a gente reclama do Brasil, eu reclamo do Brasil que não entrou em TV digital, em fibra ótica, não avançou para além da plataforma de commodities, petróleo e gás e construção pesada, mas a Venezuela sequer consegue produzir alimento para a sua população. Chama